Muito se fala sobre zona de conforto, mas o que é a zona de conforto? A zona de conforto é o que te impede de, de conquistar, de seguir até a sua meta, e se você não souber como traçar a sua meta, como seguir, também não tem problema nesse momento. O importante é que você tenha um conhecimento do que é a sua zona de conforto e que você se solte dela, se liberte dela. Vou dar um exemplo para vocês. Existia um grande mestre, o mestre e o seu súdito, né, o seu aprendiz. E eles estavam caminhando pelo mundo e chegaram num determinado ponto numa fazenda onde havia terra, só que era muito simples. A casa era muito simples, tudo era muito simples. E eles foram muito bem recebidos lá. E aí, o proprietário da fazenda com a sua esposa os convidou para fazer uma refeição, para tomar um banho, tomar um leite gelado. E eles, de bom coração, aceitaram. E à noite eles começaram a conversar. E o mestre perguntou para aquele pai de família como que era a vida dele, da onde vinham, como que ele provia a família dele. E ele explicou para o mestre. Ele disse para o mestre que ele conseguia, né, ter as provisões para a família dele através de uma vaca, de uma vaquinha que tinha lá. Então, dessa vaca, o que, que ele fazia? Ele tirava o leite, eles tomavam leite, ele fazia queijo, e uma vez por semana ele ia até a cidade e vendia esses queijos. Vendia o queijo, vendia também o leite, e daí vinham as provisões para que eles pudessem sustentar a sua família. A partir daí, eles foram dormir, se despediram, foram dormir. Logo cedo, no primeiro horário, o mestre e o seu aprendiz levantaram para seguir o seu caminho, a sua jornada. O que aconteceu? O mestre chamou o aprendiz e disse para ele: "Me traz a vaquinha. Me traz a vaquinha, por favor." Aí o aprendiz prontamente foi lá, pegou a vaquinha, trouxe até o mestre. No que ele trouxe até o mestre disse: "Agora você vai empurrar a vaca do precipício." O aprendiz, sem entender o motivo pelo qual o mestre havia falado aquilo, o aprendiz disse: "Não, mestre, nós não podemos fazer isso. É a única fonte de provisão, a única fonte de renda que essa família possui, então nós não podemos fazer isso." O mestre insistiu e disse para o aprendiz: "Não, você vai empurrar essa vaquinha." Sim. O aprendiz, a contragosto, muito contrariado, fez atendeu esse pedido do mestre e jogou a vaquinha ribanceira abaixo. Só que esse fato foi de um forte impacto emocional pro aprendiz, porque isso foi contra os princípios dele, porque na cabeça dele, assim como o proprietário da fazenda falou, ele dependia daquela vaquinha para o sustento da sua família e para o seu próprio sustento. Sendo assim, o aprendiz decidiu deixar de seguir o mestre, porque os seus princípios, de acordo com a visão dele, não estavam em sincronia com os princípios do mestre. E ali eles se separaram e cada um seguiu seu caminho. E o aprendiz uma promessa para ele mesmo, que ele voltaria lá, ele voltaria naquela fazenda e repararia o mal que ele havia feito. Os anos se passaram e o aprendiz ficou com isso na cabeça, tendo essa dívida com essa família que tão bem os recebeu. Os anos passaram e um belo dia, ele voltou para aquela fazenda para cumprir com a promessa que ele havia feito com ele. No que ele chegou naquele mesmo lugar, ele não reconheceu o lugar. Havia uma porteira muito grande, de madeira maciça, e ele tinha um capataz da fazenda. Ele chamou o capataz da fazenda e perguntou pelo senhor que havia o atendido anos atrás. E perguntou se era ali. O capataz falou: "Não, é aqui sim."
é aqui sim, pode entrar, pode seguir. E o caminhão colocou, e o capataz o convidou para adentrar num trator, numa máquina, para que levasse até a casa. Era longe, né? Ele chegando, ele viu uma casa muito boa, uma casa muito confortável, uma casa, né? E durante esse trajeto ele viu é, plantações, gado de corte, ele viu uma série de coisas e seguiu. Quando ele chegou lá, ele viu a mesma senhora que havia recebido naquele dia. Porém, ela estava diferente. Ela tinha um olhar diferente, estava muito bem vestida, o seu esposo estava na lida, como se diz, né, no interior, estava na lida, e ela serviu um almoço para ele. Nisso, o dono da fazenda chegou e, inevitavelmente, ele foi perguntar para o dono da fazenda o que havia acontecido, porque quando, na oportunidade em que eles estiveram juntos e que ele havia sido recebido com tanto respeito, né, com tanto carinho por aquela família, a situação que ele tinha visto era muito diferente daquela que ele havia visto, que ele estava vendo naquele momento. E o que ele disse, o que o dono da fazenda respondeu para ele, falou: rapaz, eu vou te contar uma coisa. Você acredita que naquela mesma noite que vocês saíram daqui, a nossa vaquinha, que era tudo que nós tínhamos como fonte de alimentação, de sobrevivência, a nossa vaquinha, ela foi jogada. Ela foi jogada não, ela caiu no precipício, aconteceu alguma coisa que ela caiu no precipício e não sobreviveu. Claro que ele não sabia que havia sido o aprendiz que havia feito aquela aquela barbárie ao ver do aprendiz, né? E aí ele contou. Aí o aprendiz perguntou para ele: o que você fez depois disso, né? Depois que isso aconteceu? O que você fez para sobreviver? Ele pegou e falou: ó, como a vaquinha havia morrido, eu tirei o couro da vaquinha e vendi como tapete. Eu cortei a carne e vendi também. Vendi até os ossos, o casco. Eu vendi tudo da vaquinha para poder sobreviver. Só que naquele momento eu percebi que eu não teria mais nada. Eu percebi que eu não teria mais nada. E eu tomei uma decisão na minha vida. O dinheiro que eu peguei, eu tirei o suficiente para nossa sobrevivência e o restante eu comecei a comprar de sementes para poder começar uma plantação, mesmo que singela, simples, mas iniciar uma plantação. E como de fato, assim eu fiz. Essa plantação começou a me dar retorno e eu comecei a ir vender na cidade. Comecei a ir vender na cidade. A carne da vaquinha durou por um bom período para eu ir vendendo, né? Porque era um bom animal. Durante isso, a plantação foi crescendo. Durante esse tempo, a plantação foi crescendo. Eu fui fazendo as colheitas e fui vendendo. No que eu vendi, eu consegui comprar uma outra vaquinha. Comprei uma outra vaca, já estava com a minha plantação. E dos proventos que eu tirava da plantação, grande parte eu tirava para replantar e para aumentar a lavoura. E com a vaquinha, eu passei a ter um laticínio pequeno, mas passei a ter um laticínio, porque afinal de contas ela era exclusivamente para geração de lucros nesse momento. E foi por aí. E aí ele disse, completou essa frase dizendo o seguinte, que graças a Deus, aquela vaca, naquela oportunidade, naquela noite em que eles haviam feito o pouso, né, tido o pouso lá na fazenda deles, que aquela vaca tinha sofrido aquele acidente e tinha morrido. Porque foi devido àquele acidente que ele teve toda a terra que ele tinha, toda a abundância que ele tinha naquele momento, com tratores, caminhões, grande criação de gado de corte. E se ele continuasse tendo aquela vaquinha, as provisões dele seriam sempre as mesmas. E naquele momento o aprendiz pensou,
parou e pensou o quanto ele havia sido injusto com o mestre. Porque naquele momento ele não conseguiu. Ele simplesmente julgou o mestre e não conseguiu avaliar o comportamento do mestre, o porquê que ele jogou a vaquinha. Essa é uma história, tá? Então, o que acontece? Nessa história, a zona de conforto daquela família, daquele fazendeiro, era a vaquinha. Enquanto ele teve a vaquinha, ele não foi atrás de outras provisões, de buscar novas saídas de abundância para sua própria família. Não, porque até então o que a vaquinha oferecia estava bom. E quando ele perdeu a vaquinha, ele passou a ter muita abundância na sua vida. Então hoje eu pergunto para você, qual é a sua vaquinha? Qual é a sua vaquinha que te impede de sair da sua zona de conforto e ir para o extraordinário? Desbravar novos caminhos, novos horizontes e viver para si e para sua família o extraordinário. Qual é a sua vaquinha? Qual é o momento que você vai decidir a empurrá-la do precipício? Então, com muito carinho, eu convido você a sair da sua zona de conforto. E não é um dia, não. É agora. O momento de sair da sua zona de conforto é agora. É hoje. Terminando esse vídeo, o que você vai fazer? Que decisão você toma para transformar a sua vida e para tirar a sua vaquinha da sua frente? Gratidão.